Cresceu entre dois mundos, um marcado pela floresta e pelo rio, outro marcado pelo palco e pelas luzes da cidade. Com o tempo foi descobrindo que podia ser muitas coisas, ator, encenador, realizador, mas acima de tudo podia ser alguém que observa e devolve ao público histórias que nos obrigam a pensar quem somos. Entre o riso e a dor, entre a sátira e a reflexão, construiu uma carreira que mostra que a arte é sempre uma forma de resistência e de humanidade. Um criador que gosta de contrariedades e que não teme mergulhar em temas difíceis. Alguém que acredita que a arte também é uma forma de intervir no mundo, sempre com a mesma inquietação de quem procura perguntas, aliás, mais perguntas do que respostas. Ou será o contrário? Gonçalo Weddington, em 40 minutos, bem-vindo aqui à Rádio Observador. Bem-vindo. Obrigado. E agora também obrigado. narrador do novo podcast Plus do Observador, a eleição mais louca de sempre. Exato. Já lá vamos falar sobre isso, sobre este novo projeto. A quando da pesquisa para fazer esta entrevista, para estar aqui contigo, de um ator duplamente nomeado agora para os Globos de Ouro, também já lá vamos. E perdedor. Sim, já vamos falar sobre isso. Há quem diga que és um bocadinho nerd. Porquê? Uau. Há quem diga que eu sou um bocadinho nerd. Sim. Ou tu consideras-te nerd? Fui lendo assim umas coisas. Eu não sei. Fui completamente apanhado por essa pergunta. Se calhar por te interessares por coisas se calhar mais diferentes, mais fora do comum ou da caixa. Sim, sim. Quer dizer, eu não tenho como objetivo procurar... Ou seja, eu não ponho na cabeça que vou procurar coisas fora da caixa. Exato. Mas de facto, há uma coisa que eu sei que tenho, pronto, desde sempre, que é alguma inquietação em relação ao saber. Isto tem que ver com quando alguém fala de alguma coisa que eu não sei, e que são muitas coisas que eu não sei, um tema qualquer, numa área qualquer. E particularmente se a pessoa falar com bastante interesse, e se a pessoa for interessante, eu tendo a ir procurar e pesquisar. Mais ainda, se for na minha área de trabalho. De saber, não é? Aí fico mesmo bem, enquanto um dos benefícios de andar com estas coisas que nós temos dos smartphones e tudo, normalmente até tiro notas, tipo, tenho que ir ver quem é este escritor, tenho que ir ver quem é esta realizadora, porque há coisas que eu não sei e de facto a outra, não sei, outra coisa que eu acho que posso dizer em relação a isso é que de facto também quando faço as minhas coisas ou que escrevo as minhas peças ou os meus filmes, normalmente vou por caminhos que não são muito fáceis, mas não é um objetivo. Ou seja, o meu objetivo à partida não é vou por este caminho porque é o mais difícil. Não é procurar ser diferente. Não, de todo. De todo. É procurar... a primeira peça que eu escrevi chama-se Albertino, Continente Celeste. Eu quis que fosse baseada Em Busca do Tempo Perdido do Proust. E sabia, quer dizer, que eu não vou adaptar o Proust para uma peça de teatro, ou então, quer dizer, eu adoraria, mas tinha que ser um projeto megalómano, com muitas peças, ou muitos volumes, e muitos meses, ou o que for, mas também não era isso que eu estava interessado. Mas lembro-me que estava à procura de, não sei, uma sinédrica, não é? Uma parte, todo pela parte, ou a parte pelo todo, mas algo ali naquela... obra e encontrei realmente no quinto volume entre o quarto e o quinto, ou entre o quinto e o sexto, agora não sei, portanto a Albertino Prisioneira e depois a Fugitiva, que é uma discussão que o Marcel tem com ela e que lhe diz, ele basicamente aprende em casa durante muito tempo, muitos dias, e que ama muito e está sempre fora e em festas e quando está fora pensa nela e acha que a ama muito, que linda, que linda, que linda. É igual aos quadros que ele leu sobre, mas nunca viu. Aquele quadro deve ser lindo, mas quando a vê, ou quando vê o quadro, percebe, isto afinal não é nada do que eu imagino. E há uma discussão em que ela diz, preferia muito mais que me desse dinheiro, em vez de ir às suas festas, que me desse dinheiro para eu ir para a rua levar nu, e depois não acaba por dizer mais nada. E então essa discussão
que no fundo é a separação dos dois, para mim é o momento em que eu quero reviver e quero que a peça... E sempre tive... Pronto, ao ler o Proust percebe-se que aquela pessoa lia sobre tudo e mais alguma coisa e que tinha, já para a altura, conhecimentos muito avançados de cosmologia. E então lembrei-me, se o Proust fosse vivo hoje em dia, bem, leria tudo sobre a astrofísica e sobre... Então pus-me a ler o Stephen Hawking e o Lee Smolin e uma data de... E então imaginei um Proust que hoje em dia tem vastos conhecimentos da astrofísica e cosmologia, isto, aquilo e aquilo outro, porque o desejo dele é voltar atrás no tempo e repetir aquela conversa para tentar perceber o que é que ela quis dizer com aquilo. Sim. Portanto, sim, se calhar por aí sou um bocado nerd. Já viste a volta que demos para chegarmos a esta conclusão? Para eu explicar isto. Mas prova o ponto, não é? Sim, mas não como o meu objetivo não é ser nerd ou eu vou ser diferente. Não, é simplesmente, eu acho que tem de ver com... Não sei, estou-me a lembrar, por exemplo, quando era novo, os meus pais tinham uma aparelhagem de som boa. De facto era boa. E tinham uns grandes fones também, muito bons. E quando eu estava sozinho em casa, lembro-me de pôr músicas e álbuns atrás de álbuns só mesmo para ouvir música e ia descobrir, porque os meus pais tinham uma grande coleção e muitas das vezes eu não sabia sequer o que é que ia ouvir, o que é que estava a ouvir e ouvia e quando estava alguém em casa e se eu por acaso podia estar ali sozinho, deitava-me no chão e punha os fones e não sei o quê, portanto... Lembras-te do que é que ouvias nessa altura? Deve ser fascinante essa parte de falares que tinhas muitos álbuns, muitas coisas para ouvir e que se calhar nem conhecias, não é? Muitos dos havia artistas. Coisas, por exemplo, de música clássica que eu não gostava nada. Outras, lembro-me de ouvir Stravinsky e achei aquilo estranho. Mas curiosamente a coisa que mais me bateu naquela altura que eu ouvia era um álbum do Tom Waits, o Blue Valentine, e que era aquele álbum era muito engraçado porque o álbum era bastante, a fotografia do álbum, a capa era bastante sensual, estava uma mulher deitada aparentava ser uma mulher deitada no capô de um carro e ele estava por cima, o Tom Waits, a tirar a fotografia com uma luz incrível. E eu tinha sempre, será que hoje ouço, hoje não ouço? Porque não sei, pensava que aquilo se calhar era uma música para adultos. Sim. A capa em si podia ser aqui em si, mas depois alguma coisa. Quando ouvi aquilo, pronto, aquilo pôs-me lá numa zona que eu ainda hoje encontro e procuro muitas vezes e que é fácil chegar. E depois estou-me a lembrar disso, estou-me a lembrar de uns álbuns giros do Vangelis, mas era com o Jon Anderson, que era Jon Vangelis, e que eu gostava muito daquilo. Mas havia muitas coisas que eu já nem me recordo, não é? Sim, mas essas marcaram tal como marcaram também, por exemplo, quando o meu irmão gostava muito de metal e heavy metal, e não só, eu gostava de muitas outras coisas, mas eu também ouvia isso tudo, portanto... E íamos procurando coisas e que eram mais difíceis de encontrar na altura, porque não era fácil mandar vir discos não sei de onde. Então tínhamos que ouvir programas de rádio específicos que nos apresentassem alguma coisa e esperar que aqueles álbuns viessem para Portugal. Mas essa curiosidade é muito fascinante porque agora nós com o streaming podemos ouvir e ver tudo aquilo que quisermos no momento certo. E às vezes se calhar sentimos essa necessidade de querermos ser conduzidos, não é? Queremos ser surpreendidos. Isso para mim é o lado mais chato do, por exemplo, Spotify. Supostamente eles conhecem o teu gosto. Até te criam playlists às vezes, mix do dia, por exemplo. Sim, mas por exemplo, para mim é quase sempre tudo focado no mesmo género de... Há uma altura, quer dizer, eu ouço muito... o Bill Callahan e ouço muito Smog, que era a banda do Bill Callahan. Tal como ouvia e ouço Sun Kill Moon, Mark Kozlek ou qualquer coisa. E às tantas só me davam... Mas eu não ouço só isso, eu ouço... E ouço de tudo e mais algum... E depois se eu por acaso passo algum tempo a ouvir... Eu lembro-me, a propósito de um projeto que eu tenho e que envolve música clássica, neste caso, aliás, envolve ópera, e eu não percebo, não sou grande conhecedor de ópera, portanto estou-me a tentar alimentar e estudar a questão,
e estava a ouvir, realmente tinha uma playlist e tive durante uma semana ou duas a ouvir aquilo, e às tantas eu era só alimentado, o que é uma coisa um bocado falsa, porque a última coisa que eu quero é que me alimentem com mais do mesmo. Exato. Por melhor que aquilo seja, porque depois entramos ali numa gruta em que nunca mais saímos, não é? A não ser que liguem a luz e a gente perceba os corredores. Há mais coisas, não é? Há mais coisas. E isso não... Portanto, não é acho que não tem a ver com FOMO, não é? Assim, fear of missing out. Não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com do que é que estão a falar. Do que é que o que é que se está a passar. E tenho a curiosidade de perceber porque é que eu nunca tinha ouvido falar disto, porque é que eu nunca tinha ouvido isto, porque é que eu não sei porque é que aquilo te prende a curiosidade também, não é? Sim. Porque às vezes ouvimos coisas que à partida achamos não sei o que é que isto é e depois ficamos fãs. Mas já me aconteceu muitas vezes, portanto agora não tanto, mas ouvir certas bandas, certas músicas, ou ler certos livros, certos autores, e isto não me está a entrar agora, não estou a conseguir, mas isto, um dia, isto, não sei porquê, e acontece muitas vezes. Aconteceu, quer dizer, acontece agora, muitas vezes eu ir ler ou ouvir coisas, deixa lá voltar àquilo, que aquilo ficou-me na cabeça, ou mesmo a sonoridade, ou a escrita, ou o filme, ou qualquer coisa, e deixam lá voltar e acontece. Esta questão aqui da aparelhagem é engraçada, porque não sei que idade tinhas na altura, mas tu dás voz agora a este novo podcast Plaza Observador, a eleição mais louca de sempre. Sim. Falamos aqui de eleições de 1986 e tu na altura tinhas 8, 9 anos. Exato. Exato. Tu lembras-te de alguma coisa desse tempo? Falava-se em casa sobre este tema específico, não é? Falava-se. Tens memórias dessa altura? Tenho memórias... Ainda sem antes perguntar-te, enquanto narrador, mas desta narrativa, sim, não é? Lembro-me bem, tinham... portanto, os meus pais e os meus avós paternos e os meus avós maternos viveram todos em Moçambique. Sendo que os meus avós maternos nasceram lá. Portanto, neste caso, o meu avô materno nasceu em Moçambique. A minha avó materna... nasceu na África do Sul ou na Rodésia, agora Zimbábue. A questão é, posso estar enganado, não sei se ela foi para lá muito nova, mas o meu avô tinha uma coisa que era considerada em Moçambique branco de segunda, ou seja, não podia, certos trabalhos em que ele não podia evoluir, não podia ser diretor dos serviços não sei o quê. E os meus pais, os meus avós paternos, emigraram. Portanto, quando voltaram todos, os meus avós paternos eram de facto retornados, os meus avós maternos foram expulsos, não é? Ou de alguma forma. Os meus pais também não se sentiam retornados, os meus pais nasceram lá. Apesar do meu pai ter vindo cá nascer e depois voltou outra vez com um ano, não me lembro bem ainda. Mas uma das coisas é a relação com Mário Soares, a relação à distância. Sim, claro. Pessoas anónimas e a figura não era muito boa, porque toda aquela saída, o Tratado de Lusaka, que na ótica deles que foi totalmente desrespeitado ponto por ponto, e com muitos outros amigos e pessoas que eu conheci que voltaram de Moçambique, tinham ido outras, e então eles pura e simplesmente eram totalmente anti-Soares. Exceto o meu avô materno, que não sei porquê, quer dizer, o meu avô materno tinha um grande respeito por tudo o que o Mário Soares fez, por sua luta antifascista. E o meu avô, ainda por cima materno, tinha bochechas como o Mário Soares. Portanto, toda a minha família era pró-Freitas. E havia os autocolantes e as bandeirinhas. E, se não me engano, não sei se estou enganado, mas acho que havia mesmo autocolantes também para pôr no carro, tipo stickers. Sim, acho que havia. É provável. Porque eu lembro-me dessas coisas todas, tanto que no outro dia tirou-se umas fotografias aqui a propósito do podcast e eu vi todos os autocolantes, as bandeirinhas e não sei o que, as imagens. E traziam-te alguma memória, sim, não é? Sim. E lembro-me que havia, como morávamos, portanto, os meus pais, eu e o meu irmão, e a minha irmã depois mais tarde, morámos com os nossos avós paternos. A minha avó já tinha morrido entretanto, e os meus avós paternos moravam no andar de cima. Portanto, era normal, estávamos muitas noites juntos.
E o meu avô materno levava na cabeça como é que é possível votar nesta pessoa, fez isto. E eu tinha um bocado de pena do meu avô. E porque também cá por dentro eu tinha um carinho muito grande pelo Mário Soares, pelas bochechas do Mário Soares, e gostava daquele senhor. Ou seja, já com essa idade já tinhas aqui uma espécie de empatia. É uma empatia, uma ligação, mas também pelo Freitas do Amaral. Sim, atenção. Sim. Por mim, os dois ficavam juntos. Exato, uma coligação. Sim, mas também não compreendia, não é? Portanto, é claro. Normal, mas não gostava nada que o meu avô sofresse aquele bullying. Sim, e ficasse sozinho. E claro que acabou ele a rir, não é? Pois. E bem, portanto, lembro-me bem porque aquilo, não sei, acho que para aquela altura foi qualquer coisa também, foi um fenómeno popular, pop, no sentido Sim, de... Mas é mesmo... Está bem que eu era muito novo, se calhar não teria memória do que teria acontecido antes, aquele, não sei, tanta gente a vibrar com aquilo, não sei, não estamos assim muito distantes, né, de 74, portanto não passou muito tempo, para mim, obviamente eu nem era nascido, mas para os meus pais, para aquelas pessoas não tinha passado muito tempo. Sim. E aquilo pareceu-me uma coisa muito... que as pessoas, se calhar, acordaram e animaram, e pronto, isso foi importante. Tenho essa memória de que foi alguma coisa que mudou e que era importante e que era colorido e que era sonoro de alguma forma, não é? E que se fazia ver, fazia-se notar. Tu tens esta perspectiva de criança, mas depois, e como dás voz a este podcast, a eleição mais nunca de sempre, tens a perspectiva enquanto narrador. Leste a história, conheceste os contornos. Houve alguma coisa que te tenha surpreendido e que naquela altura não tenhas... Bem, quer dizer, quase tudo, porque era muito difícil ter noção daquelas... É uma realidade muito distante, todas, porque com 8, 9 anos não se tem a mesma perspectiva de alguém com 15, 16, por exemplo, naquela altura. E mesmo mais tarde, quando eu, por acaso, apanhava alguma reportagem, algum artigo, qualquer coisa que falasse sobre essas eleições, nunca nada tão aprofundado como agora, quando eu estive a narrar, quer dizer, todos aqueles golpes palacianos todos, e gente muito interessante, e das coisas que mais me fica, de facto, é que aquelas pessoas eram, de facto, dois políticos como não há muitos. Se calhar, isto é muito giro dizer, que no meu tempo é que era. Não estou a dizer nada disso. Mas, se calhar, não tenho informação suficiente, se calhar não. Mas, de facto, quando eu olho hoje em dia para o nosso panorama, e há, obviamente, exceções e tudo, mas políticos daqueles com aquela formação humana, académica, política, inclusive, de história de vida e tudo. Por exemplo, eu lembro-me, tenho memória vaga, agora não sei se foi repetição ou se foi mas lembro-me dos debates Álvaro Cunhal e Soares. E de facto depois vi mais tarde imagens daquilo, pronto, eram outras formas de esgrimir. A mobilização era diferente. Sim, obviamente eles tinham ou também um passado... se calhar estavam mais passado... acreditadas na altura com a política e com, uma vez que vínhamos de 74, acreditavam Sim, mesmo que uma mudança podia acreditavam, existir. mas era também... eu estou só a falar no meu ponto de vista, claro, de pessoa que não... Atenção, não me vou pôr aqui a falar porque eu não tenho... Não vou pôr aqui a falar de coisas que eu não tenho sequer arcabouço para... Mas a minha questão é, quando eu os ouvia falar e ouvia debater o pouco que eu ouvi, e especialmente quando os ouvi mais tarde, ou em repetições de coisas que apareceram. Eu lembro que esses debates, era possível nós vermos esses debates nas RTPs Memórias, não sei o quê, porque houve programas que falavam sobre aquilo e encontrá-los na internet, no YouTube, não é? Mas de facto há um passado daquelas pessoas que é um passado de luta, um passado académico e não sei, havia mais, não sei, mais arcabouço, e o facto de terem obviamente passado pelo que passaram, não é? Pelas suas lutas pela liberdade, Alimentava esse também desejo. alimentava
pronto, a propriedade que tinham, não é? Uhum. Para falar das Claro. coisas. E isso, de facto, é impressionante. E antes de avançarmos, e só para ficar aqui bem ciente, para se calhar quem nos vai ouvir e pensar assim, então mas ele está a dizer o nome dele errado. Não, é mesmo Eddington, não é? Exato. Tenho alguma pena de ter lançado esta questão Sim. do nome, mas foi o João que me perguntou como é que se diz o teu nome? Exato. E eu expliquei que havia, uma dada altura, uma pessoa, um inglês, que me disse, atenção, o teu nome não é Waddington, é Weddington, é como a estação Paddington, Exato. ou o ursinho Paddington. Agora, eu próprio dizia mal, portanto, eu lancei esta questão e agora vou ter que... Há quanto tempo é que sabes a tua identidade? Não me lembro há quanto tempo é que isso foi. Alguém me disse isso, eu nem me lembro quem, mas alguém me disse, não, atenção que isto diz assim. Agora, isso está sujeito a discussão. Exato. Na volta O depois certo é vem que, por um exemplo, escocês e diz-me, supostamente o nome tem origem nas coisas, e diz que não, se calhar não é assim que se diz. Mas está tudo bem. E eu digo, bora, mas é continuar a dizer como... Sim, lidas muito bem com isso, no Sim, fundo, sim. sempre na desportiva. Mas o nome é meu, atenção. Portanto, Exato. isso é, Exato. eu não o inventei, portanto, está tudo bem. Olha, estávamos aqui a falar no final da primeira parte do Podcast Plus, a eleição mais louca de sempre, desta ligação da tua família, tanto a Freitas do Amaral como também a Mário Soares. Para um ator, falamos aqui da questão de narrar um podcast, tu tens muito presente, se calhar, a questão da imagem, dar vida a personagens. Como é que foi mudar o chip, no fundo, e criar esta imagem, narrar esta história e criar a imagem na cabeça das pessoas? Ora bem, uma excelente pergunta, à qual eu devia dizer o ora bem foi para ganhar tempo. Sim. Não, há uma coisa que eu acho que isso tem a ver com leitura, não é? Por exemplo, poesia. Eu gosto de ler poesia. E de vez em quando até gosto de recitar poesia, quando me convidam, quando há encontro, o que for. Mas há uma coisa que eu não gosto muito. E isso é igual a quem recita poesia ou quem faz certos tipos de personagem, que é, no fundo, passarem por cima ou tomarem todas as atenções. E às vezes é possível fazer isso com a voz. Às vezes o excesso de musicalidade, de, sei lá, querer marcar tudo muito bem, e às tantas estamos a perder o essencial, que é o ritmo, os silêncios, não é? Porque é tão importante as palavras que lá estão como os espaços vazios. E, obviamente, o conteúdo daquelas palavras. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Faz lembrar aquela anedota do... Pronto, agora vou contar uma anedota, mas de facto é uma coisa muito especial para mim, porque eu acho que isso serve muito para... Que alguém está a fazer o Hamlet em palco e constantemente a ser assobiado, e às tantas ele está a meio do monólogo, ser ou não ser... E assobiam, ele para e diz: "Porquê é que vocês querem? Não fui eu que escrevi isto." Portanto, a questão é, muitas vezes estar ali a fazer coisas, porque muitos atores às vezes fazem coisas e que estão a apagar totalmente e de alguma forma a querer ultrapassar ou sobrepor-se, e eu acho que isso é o que é importante. Aqui, quando se está a ler um texto e está a ler esta história, as pessoas têm que ficar tão empolgadas quanto eu ao ler aquilo. Portanto, eu quando li aquilo está muito bem escrito, porque mesmo não estando musicado, não é? Porque eu quando estou a ler, a minha cabeça pode de facto musicar aquilo, que isso é a maravilha da leitura, não é? Cada um imagina as suas. Tu fazes à tua maneira, claro, não é? mas Com de certas facto, diretrizes. Exato, e aquilo estava muito bem escrito, eu sentia a tensão crescendo de episódio por episódio, ou dentro dos próprios episódios. Portanto, o que eu quero é que as pessoas sintam o mesmo que eu senti. E é isso que eu faço nas peças de teatro, nos filmes. Quando eu leio e vou fazer uma personagem, eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação que eu tive quando eu estou a ler. Claro que eu imagino coisas e quero fazer coisas, mas mais do que tudo é tentar fazer o que as outras pessoas me pedem. Que isso é das coisas mais interessantes. Sim, às vezes é verdade, nós apanhamos realizadores ou encenadores
que não são pessoas muito interessantes do ponto de vista abstrato, ou que... Mas mesmo assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é alguém propôs um jogo e eu vou jogar aquele jogo. Há atores ou locutores Exato. que leem qualquer coisa e criam um jogo na sua própria cabeça e depois vêm jogar aquele jogo e propõem um jogo. Até pode acontecer. Alguém propôs outra coisa e a gente adapta as regras ou não sei o quê. Mas o que eu acho giro é alguém propõe um jogo e diz mais ou menos quais são as regras e nós vamos jogá-lo. E dentro desse espaço nós criamos coisas e eu gosto que façam isso comigo quando eu escrevo os filmes ou as peças e as faço. Há um jogo, há umas regras. E claro que a gente pode discutir um bocado os limites das coisas, mas um ator poder entrar no universo de um criador é a coisa mais... Portanto, é o mesmo que eu fiz aqui. Quer dizer, eu tenho que fazer isto o mais simples possível. E tentar, pelo menos, que é... Porque às vezes eu lembro que nós fizemos o primeiro episódio e a meio do segundo o João disse, acho que agora estamos lá em termos de... João Santos Duarte. Sim. Já apanhámos o ritmo, já apanhámos não sei, a cadência certa, o tom. Se calhar vamos voltar depois ao primeiro episódio então fizemos até ao sexto, que são seis, se não me engano, e depois voltámos a fazer o primeiro e ainda foi mais rápido, porque pronto, já estávamos, porque encontramos ali o tom. O meu objetivo é, obviamente, e é engraçado, uma frase muito polémica que se chama "o trabalho liberta", mas na minha área o trabalho liberta de facto, que é saber o texto. Neste caso eu não podia decorar aquilo tudo, mas é saber as regras, saber o que eu tenho de fazer, é o melhor caminho para irmos ainda mais longe e poder, não é? Porque o que é que me interessa a mim é como aqueles atores, não é? Que, não, eu quando faço uma personagem eu esqueço-me de quem sou. Para mim isso é treta, porque se te esqueces quem sou, então, quer dizer, então eu não me vou nunca afastar muito de mim próprio, porque se eu me esqueço de quem sou, eu não sei onde é que posso estar logo aqui à esquina. Enquanto que se eu souber onde é que está a Terra, não é? E tiver pelo espaço, pelo menos eu já sei a que distância. Bem, se eu souber onde é que está a Terra, pelo menos sei o quão longe estou. Mas se eu disser, não, eu saio de mim e saio da Terra e não sei onde eu estou, posso estar tipo só a 2 metros e fazer sempre as mesmas coisas. Exato, a distância portanto, nunca sim, e normalmente é o risco da repetição e de fazer as mesmas tretas sempre. Pronto, já estou a divagar um bocado sobre esta questão mas é interessante perceber esse lado para quem está a assumir este projeto, não é? É ser objetivo e ir lá ao encontro do que querem. Claro que às vezes somos confrontados com pessoas que não sabem bem o que querem e depois aí cabe-nos a nós ser generosos ou não, e tentar ir fazer aquilo que nós imaginamos que seja, e depois pomos todas as nossas ferramentas e claro que depois apanhas uma grande parte de pessoas que são pessoas que sabem exatamente o que querem e que têm um universo. E para que é que eu vou estar a insistir numa coisa minha que eu estou a imaginar e perder a oportunidade de entrar num universo que me é totalmente estranho e inclusive a fazer coisas que eu não estou habituado a fazer. Como é o caso de chegar aqui à Rádio Observador, ou o Observador, aliás, e fazer um podcast e ler 6 episódios, não é, de 1 hora cada, e que é uma coisa que eu nunca na vida fiz. Mais um check na tua lista. Sim, mas é uma experiência, não é? Claro. E pronto, e de facto é preciso estarmos abertos. É verdade. Olha, e já podem ouvir a eleição mais louca de sempre, o novo podcast Plus do Observador, banda sonora original do Samuel Lúria, que está ótima. Como ainda não ouvi o primeiro, ainda não consegui ouvir, mas mentira, ouvi no outro dia numa entrevista aqui no Observador, no programa da manhã, eles puseram um bocadinho ali em loop e aquilo era bastante interessante. Sim, está muito interessante. Narração do Gonçalo Eddington e o guião e as entrevistas são do Miguel Santos Carrapatoso, a sonoplastia do Artur Costa, que ajudou no fundo a embrulhar isto tudo e a tornar isto
bom de se ouvir. Exato. Podem ouvir nas plataformas de podcast e também aqui no Observador, a cada semana um novo episódio. Entretanto, nós temos falado aqui um pouco de política. Este podcast leva-nos até este tema. Eu sei que és uma pessoa que se interessa por este tipo de temas. À data da gravação deste episódio, hoje é dia 3 de outubro, mas este episódio sai no dia 8 de outubro. Nessa altura já tivemos a discussão para o Orçamento do Estado. Vai-se falar, em princípio, de uma área que te diz muito, da cultura. Uma área que para ti está de boa saúde, tem estado ao longo destes anos. Bem, em termos com a atenção necessária. Em termos de pessoas, artistas, e sim, nós estamos de muito boa saúde. Em termos de políticas e dinheiro, se calhar não tanto, mas primeiro que tudo, declaração de intenções, mais uma vez digo, acho que a última coisa que o mundo precisa neste momento é da minha opinião sobre o que quer que seja. Isto é uma atitude que isto é uma coisa que eu tenho constatado, que é o excesso de opinião que me incomoda de alguma forma, porque toda a gente fala de tudo e mais alguma coisa, e às tantas é demais, a meu ver. Eu consigo falar, ou posso falar, da minha área, não é? Nas artes, do meu ponto de vista como criador, interveniente, não é? Mas falando, por exemplo, de políticas ou política, acho que não tenho capacidade, não tenho informação suficiente. Há pessoas muito mais preparadas e muito mais informadas do que eu. Mas isto não quer dizer que não tenhas uma opinião. Obviamente. Ser, de facto, daí a minha declaração de intenções. Mas há uma coisa que é inegável. Por mais políticas, melhores ou piores, há uma questão que é dinheiro. E as coisas precisam de dinheiro. E há um desinvestimento brutal nesta e noutras áreas. Falo, por exemplo, nas ciências, não é? É impossível, e não é por nada que... se calhar há muitas pessoas que estão completamente desencantadas com tudo o que se passa, ou que vão embora, ou que é um facto, porque é muito caro viver em Portugal e o retorno é muito pouco, mas pronto, eu lembro-me quando foi a nossa célebre geringonça, não é? Que nós que falamos de 1% para a cultura, 1% para a cultura, se não estou enganado, 1% para a cultura tivemos-lo com o Lucas Pires. Vá-se lá saber porquê, não é de esquerda. É engraçado. Mas fala-se, se não me engano, nem França tem 1% para a cultura, mas tem muito mais do que nós temos. Mas nem com a geringonça, portanto, de esquerda, eu como esquerdalho das artes, assumido, mas que me interessa ler sobre tudo e mais alguma coisa, claro. E dizer aquela célebre frase do tenho muitos amigos de direita. Como se diz, também ajuda em casa, não é? Sim. Mas uma das coisas que eu acho que é inegável é que mesmo na geringonça, cultura, quer dizer, não houve praticamente mudanças nenhumas. Numa altura em que seria mesmo propícia que toda a esquerda se unisse, porque há esta ideia que a esquerda é que é muito amiga da cultura, a esquerda é muito amiga da cultura, e de facto tem tido desilusões atrás de desilusão. Porque não? E porque parece que inclusive é discutir o que quer que seja no Parlamento e que envolva a cultura é uma chatice. É uma chatice. Porque aquilo, não é, o orçamento para a cultura, dentro de um orçamento de Estado, se formos olhar para aquilo tudo, o que equivale à cultura é uma fatia muito pequena. Sim, e mesmo em termos de números num papel, há de ser uma coisinha ínfima. E, portanto, não tem importância. Não é? O Chekhov dizia no Tio Vânia, o Astrov, há uma altura em que diz, né, quando os países têm dinheiro, as artes florescem. E de facto, pronto, é preciso guita para sermos Paris. Para ser Paris é preciso guita. Tu achas que a inclusão também agora num Ministério que
tem aqui, por exemplo, também a parte da juventude e do desporto, isto na cultura também inserida dentro deste Ministério, também não ajuda ao facto que a cultura tenha a sua merecida atenção, quer seja no orçamento ou quer seja em propostas que possam eventualmente surgir? Lá está. É daquelas coisas que eu não sei se tenho... mas... Culpa minha de estar-te a fazer esta pergunta. Não, e fazes muito bem, mas a ideia que passa, tendo em conta o historial destes últimos governos todos, chegar e tendo em conta que, de facto, e ainda são menos amigos da cultura em certas áreas, neste caso, este PSD, pelo menos, ou esta AD... o facto de encolherem aquilo e porem tudo nas mãos da mesma pessoa, quer dizer, a não ser que nos provem o contrário, que tem realmente um secretário de Estado para cada uma daquelas áreas e que são pessoas altamente competentes, as quais eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, não sei, quer dizer, conhecer no sentido de ler sobre e ver o que é que se está a passar, mas não augura nada de bom. Quer dizer, não augura nada de bom. Mas também ter um ministério específico para a cultura e de repente estão completamente maniatados por outras razões, a principal delas é não havia dinheiro para aquilo que é preciso e para a quantidade. Pronto, ainda no outro, foi não sei há quanto tempo, acho que foi ontem ou anteontem que li sobre o impacto, não é, no PIB, as artes no PIB, neste caso europeu, depois a nível de cada país, e depois, quer dizer, não é de todo aquilo que a maior parte das pessoas... E normalmente são pessoas que estão muito descontentes com a sua própria vida e com razão, porque são pessoas que ganham mal e que não têm direitos quase nenhum, os seus direitos cada vez mais dilapidados e o que for, e é muito fácil lançar aquelas... Porque estas coisas do fake news e não sei o quê, parece que é uma coisa que se inventou há pouco tempo, quer dizer... Não é? Fake news existe desde sempre, não é? Que alguém inventa mentiras para se espalhar. Agora há um maior escrutínio, talvez pelas redes sociais, não é? Há essa facilidade em conseguirmos encontrar incongruências. Exato, e espalham-se, tipo, agora inventámos uns canais mesmo próprios só para espalhar. Tudo bem, mas essas coisas existem, não é? Mas as coisas de dizer, como eu vi alguém que dizia há muitos anos, no Porto aconteceu isso, que alguém que dizia, porque dar este valor para esta peça de teatro, que eu não sei quanto é que era, 50 mil, 60 mil, mas isto dava para curar um paciente de não sei o quê, ou para os tratamentos de... Bem, se vamos entrar por aí, quer dizer, ou começamos todos a contribuir, no dia em que começamos todos a contribuir para o mesmo saco, não é? E aí depois podemos falar, porque obviamente se eu souber que estou aqui a fazer uma peça, mas ali ao lado está uma pessoa a morrer e que precisava deste dinheiro, quer dizer... não há mais solução, eu dou... Isso é um limbo permanente, sim, quase. Mas isso é de um populismo, quer dizer que não há maneira... Só que as pessoas ouvem isso e repetem. Pois, eu ando sem trabalho, lá estão estes... Como se andasse toda a gente a viver com o dinheiro dos subsídios. Quer dizer, mas então quantas áreas é que não têm o apoio e subsídio direto ou indireto? Quer dizer, quantos negócios... inclusive de multinacionais, é que há em Portugal com apoios diretos ou indiretos do Estado? Quantas áreas, quer dizer, o vinho, não é? Toda a área não tem apoios? Obviamente tem apoios. Depois acontecem aquelas coisas que nós lemos e ficam todos chocados. Não sei quantos milhões, não sei quantos litros. Mas a agricultura, obviamente, tudo tem apoio, direto ou indireto. Tudo. E então... grandes grupos económicos também têm apoio direto ou indireto e vão-se financiar no Estado. No fundo, se formos avaliar, todas as áreas são sensíveis, não é? Obviamente. E têm as suas carências. Obviamente. E, portanto, estamos todos a contribuir para o mesmo saco ou não estamos? Não pode haver uns que são os ladrões e os... Pronto, é pelo menos aquilo que eu sinto às vezes, que é... E isso obriga a que também, ou faz com que haja um desinvestimento brutal, e não estou a dizer só nesta, quer dizer... O que nós lemos, os desinvestimentos acontecem em muitas áreas, em todo o lado, porque o dinheiro está cada vez mais concentrado numas áreas, ou numas pessoas, ou num grupo de pessoas, ou em grupo, porque o dinheiro ele existe, não está aí connosco.
ou não está com algumas pessoas, ou com algumas áreas. Exato. Nós falamos aqui de cultura porque é uma área Obviamente. que te diz respeito e Exato. faz sentido falar. Exatamente. Vamos centrar-nos agora novamente na representação. A tua última novela, confirma-me, foi em 2011, Laços de Sangue. Exatamente. Mas se bem que tu agora fizeste, eu penso que já foi gravado, um remake do Ninguém Sim, Como Tu. que é uma série, supostamente, Sim, 20 episódios para a TVI com a Prime, acho eu. E foi realmente um remake de uma... Eu lembro-me de existir aquela Sim. novela, não a vi, mas lembro-me que era... Do acontecimento que isso foi na altura. Lembro-me, eu Lembro-me que aquilo foi um... Sim, lembro que foi que transportavam uma cassete que era algo deste género, sim, isso não porque no sabia. último episódio ia-se descobrir. Pois isso não... Isso foi um acontecimento. Estás a ver, isso passou-me totalmente ao lado. Mas lembro-me que aquilo foi... Quer dizer, ainda hoje, quando se fala novela, fala-se dessa novela. Sim, de facto, exato. foi um acontecimento e eu... Pronto, e fiz a personagem que é o António, que é quem é que matou o António. Exato. Portanto, foi interessante. Como é que foi voltar Estamos a falar aqui que é uma série de 20 episódios, mas se calhar é daqueles projetos que tem mais uma linguagem mais próxima à novela, não é? Daqueles últimos Eu que tens próprio estou feito. curioso para ver, porque uma das coisas que é totalmente diferente é mesmo a imagem. Pois. A imagem daquilo, portanto, a maneira de filmar, os planos, a maneira como aquilo está decupado, e não é de todo a ver com a novela, mas em termos de ritmo às vezes e de cenas era parecido com a novela em termos de ritmo, história e tudo. Portanto, eu estou muito curioso para perceber essa mistura, porque não consigo mesmo ter, porque às vezes nós fazemos e eles mostram-nos algumas imagens para vermos como é que está, mas não faço ideia de como é que essa mistura, em que é que vai dar. E 20 anos depois, porque a série foi exibida em 2005, estava aqui a recuperar. Tanto 20 anos depois, como é que isto tudo... Sim, há atores lá, não sei se não é a Benedita Pereira, que tinha feito na primeira versão uma personagem e agora faz outra mais velha, obviamente. A Dalila Carmo participou na primeira, estou aqui a ver. Sim, mas a Dalila não entra Castro. nesta versão, nem a Alexandra. A Benedita Pereira participou, está aqui Exato. também. Portanto, ela entra nas duas. Exato. Nas duas versões, é engraçado. Não sei se mais alguém também estará nessa situação, que é de ter entrado nas duas, mas lembro-me que a Benedita Pereira, sim, isso foi uma das coisas que foi falada. Foi tudo gravado no ano passado, até mais ou menos por esta altura. É uma questão de tempo, então. Acho que o que eu ouvi, o Zum Zum, é que é para daqui a muito pouco tempo. Ok. Então fica no ar e já fizemos aqui um teaser daquilo que aí vem. Pouco tempo. Falando em projetos, também queria falar aqui de um que é inegável. Eu acho que as pessoas iam ficar chateadas comigo se eu não falasse, que é o projeto do Bruno Nogueira, do Ruído. Certo. Que decorre num mundo em que rir é crime. E queria-te perguntar qual foi o sketch favorito que tu gravaste? Eu tenho o meu e já te vou dizer qual é, e tu se calhar já podes pensar qual é que foi. Mas tu queres que eu diga primeiro ou tu dizes? Não, dizes tu primeiro. Epá, é muito difícil estar a dizer isso, porque eu não me lembro de nenhum específico. Quer dizer, lembro de 2 ou 3 assim, muito bem, outros que foram coisas que foram praticamente criadas ou resolvidas ali. Pois. Porque quando tu lês e tens de decorar uma data de texto e não sei o quê, aquilo fica-te muito mais na memória, numa coisa mais aprofundada. Há uns que são coisas tão rápidas e que havia mais ou menos uma ideia e o texto, mas ele chega lá e olha, vamos mudar não sei o quê. Mas gostei bastante do jornalista. Portanto, há um que é num jornal com Miguel Guilherme. Miguel Guilherme faz um jornalista um bocadinho mais... não sei, lembro-me bem da padaria, que é uma coisa tão simples e tão... E lembro-me de um que estava a ser entrevistado pela Rita Cabasso sobre coisas que já não se podem dizer e que ele diz, só que ele não tem filtro social e diz umas coisas. Mas há mais, agora há alguns que nem me estou a lembrar. Vou-te dizer que o meu favorito, e é algo que me é querido, não é? Estamos aqui neste espaço, o das manhãs da rádio. É sem dúvida. Não estava a lembrar desse. Esse aí é o único post que eu tenho no Instagram que é partilhado com
portanto, com o ruído, a página Sim. do ruído, não sei se é com o Bruno, pá, não percebi bem. Possivelmente, sim. Eu só aprendi essa coisa dos posts partilhados nesse. Portanto, deve ter havido outros posts partilhados em que eu não devo ter aceitado. Ó. Sim. Porque depois aparece uma notificação Claro. dizer fulano tal, não é? Que está a criar um post partilhado, tens que rever. Pá, eu não devo ter. Mas aquilo ainda hoje está tipo, tem Sim. mais. E o mais engraçado é que há pessoas do meio da rádio, assim como eu, que se revêem naquilo. E como vocês conseguiram fazer de um momento de humor algo completamente Sim. relacionado, não é? Sim. Nós relacionamos-nos Mas com a história aquilo, aquele momento. Foi o Bruno, acho que. Exato, foi o Bruno que contava quando ele fez um programa qualquer da manhã, não sei qual é que era. Ele partiu, acho que era rádio comercial. Sim, posso E confirmar. ele fez um programa da manhã durante algum tempo. Pronto, aqueles que ele dizia que era difícil, porque tinhas que acordar, sei lá, às 5 e tal da manhã, às 6 ou o que for. E ele, aquelas pessoas com que ele estava já faziam aquilo há muito tempo. E ele, pronto, vinha excitadíssimo, não sei o quê, e depois estavam e de repente, quando, sei lá, porque ia intervalo, ou porque ia dar uma música, não sei o quê, que aquilo era automático. Pois é. Depois nem se falavam uns com os outros. Sempre alguém vinha abrir a porta e dizia, olha, está cá. E ele ficava tipo, o que é que está aqui a passar? Que linguagem é esta que eu não Sim, estou a mas os entender? gajos estão todos deprimidos, parece que aquilo é tudo uma... Sim. Pronto, e ele, obviamente aquilo é um exagero brutal do aquele sketch, mas vem de qualquer coisa que eu acho que é bastante verdadeira, pelos vistos, por isso é que toda a gente da rádio, de facto é verdade, há muita gente da rádio do meio que está lá que comenta aquilo e diz, brilhante, adorei, olha nós. É verdade. E depois também há aqueles icónicos da Gabriela Barros com a ASMR que também se tornaram altamente virais. Sim. Eu gosto muito de um dela que é o importa-se que eu faça só um xixizinho. Que é uma coisa muito parva, mas parva não. Sim, esses ASMR são muito bons. Sim, aquilo tem coisas muito giras. E eu acho que não vi tudo, porque eu não vi praticamente nenhuma na televisão. Quer dizer, vi alguns, mas o que é giro é ir vendo. Claro, porque depois há essa facilidade com as redes sociais. Isso é o que eu acho mais. É como, por exemplo, eu não faço ideia se a Porta dos Fundos, nunca soube, se existe como programa de televisão ou se é só uma coisa de YouTube. Eu nunca percebi, porque eu só via no YouTube. Quer dizer, também vi sempre no YouTube. Pois. Primeira vez que eu vi na vida, há muito tempo, que foi o Mário Alberto, aquilo foi há muito, e foi no YouTube. Porque alguém partilhou com alguém, não sei o quê, vejam isto e não sei o quê, e eu julguei, pronto, que aquilo é um programa de televisão, que eles depois puseram, e se calhar foi isso. Mas nunca soube se existe ou não um programa de televisão, porque aquilo de facto na net é impressionante. E é um bocado como o ruído, não é? Aquilo vai continuar a estar sempre. Tal como os videozinhos do último a sair. Sim, eu ia por aí agora, porque te fizeste o último a sair, foi há quantos anos já? 10, por aí, se calhar, talvez. Não, acho que foi mais. Foi mais? Eu posso confirmar também, mas foi um projeto que... Não, mais, porque o... 2011. Exato. 2011. Porque o Odisseia, nós tivemos quase para fazer os 10 anos, uma festa, e agora estamos a falar de celebrar os 11 anos da Odisseia, portanto o último a sair foi antes. Faz 15 anos no próximo ano. Sim, 15 anos. Este ruído foi um outro bombom, tendo em conta o último a sair, porque tu na altura do último a sair tu tinhas uma personalidade, enquanto ator, não é? Sim. E tu saíste lá um bocadinho as pessoas a odiar-te, não é? Sim, tinhas assim uma personagem... Sim, era um tipo odioso, pronto. Sim. Uma pessoa fácil de se odiar. Sim, quer dizer... Aquela pessoa que possivelmente se estivesse num reality show a sério, eu sairia logo na primeira ou segunda semana. E sim, era isso. Aquilo foi muito giro, porque o Bruno convidou-me e pronto, com muito tempo de antecedência. E depois fomos falando, olha, isto afinal estamos a escrever ainda, é só para tal. Olha, isto afinal... E quando ficou tudo fechado, eu disse, Bruno, eu não vou poder gravar muito porque eu tinha uma peça, pronto, já estava apalavrado e não sei o quê, aquelas decisões foram tomadas tipo 3 meses antes, olha, a data é tal, não sei. Sim. Pá, e se calhar só vou... Quando vimos as datas, eu só podia aquilo... Eles gravaram, não sei, um mês, vamos imaginar, ou 1 mês e meio, não sei. E eu disse, pá, eu só posso gravar 1 semana ou 2. Ele disse, então és o primeiro a ser expulso. Mentira, o primeiro a ser expulso neste caso foi o Marco. Sim, icónico.
esse momento. à entrada, pronto. Sim, sim. Mas és o primeiro que é votado a sair. Ok. E então nós tínhamos alguns guiões e o que é engraçado é que no primeiro dia de filme, aos primeiros 2 dias, eles perceberam, tipo, pá, não precisamos dos guiões. Não precisamos, não podemos fazer os guiões. Se a gente vai fazer os guiões mais os vossos imprevistos todos, tipo, nós nunca vamos cumprir. Portanto, depois aquilo começou a ser só basicamente uns cabeçalhos, que é agarrar nas cenas que já existiam, obviamente, mas dizer, olha, vocês agora estão a ter uma discussão sobre, por exemplo, a maior parte, eu não me lembro nunca de ter dito o que quer que seja que tivesse guionado. Aquilo agora estão na cozinha e estão a discutir sobre... Davam cenários. Sim, havia tipo histórias, não é? Tipo, tu vais-te chatear com aquela e depois era giro, tu... Pronto, está tudo bem. E eu, como era o primeiro a sair, eu basicamente tinha carta branca para fazer... Carta branca, não é? Sim, para fazer o que eu quisesse. Portanto, eu podia fazer o que eu quisesse e de facto foi aquilo que eu fiz. Fiz tudo. Quer dizer, eu pareço sou um porco. Aquele gajo é um porco. Que há muitos agora que nós vemos em certos e determinados partidos e na Assembleia. E portanto seria aquelas pessoas que não têm filtro, vergonha, nada. É um porco. E o que é curioso é que montes de gente... Pá, eu lembro-me de estar a trabalhar numa peça um ano depois, talvez. Eu estava com o Bruno numa peça e ele estava a mostrar o que era o Twitter, ou como é que o Twitter funcionava. Twitter, não sei o quê. E eu, foi isso. E então, eu criei o Twitter, entretanto. E passado uma semana ou 2 semanas, estávamos ainda na peça, tínhamos muito tempo, eu e o Bruno e mais uns outros no camarim, porque não entrávamos só, tipo, sei lá, muito mais tarde, uma coisa qualquer. E eu já criaste uma conta, qual é que é o teu, sei lá, como é que se chama aquilo, user? E eu mostrei-lhe, não sei o quê, e ele pôs. Pá, o nosso amigo Waddington já está no... Tipo, brutal de pessoas a seguir e pá, a última cena, é tudo, última. Hoje em dia, ainda hoje é tipo, é tu no último a sair, não sei o quê. E que eu adoro e acho muito fixe, mas por exemplo, fico altamente comovido quando alguém me diz, bem, aquela série que vocês fizeram, e eu, última assim, não, o Odisseia. Pois. Que era, que é uma coisa que fizemos a seguir e que é, para mim é das coisas mais, então em televisão, é tipo Forex, é uma coisa incrível. E agora o ruído que apareceu, não é? Que eu já tinha feito com ele os contemporâneos, tipo a primeira temporada, que isso ainda foi há mais tempo ainda, já não sei há quanto tempo. Portanto, já é uma relação de há muito tempo, não é? São muitos projetos, no fundo. São muitos. E tivemos em teatro juntos. Agora ainda 2 que te levaram a nomeações nos Globos. Tu falas aqui sim, como duplo perdedor, mas também... Duplo, sim. Mas é sinónimo de reconhecimento, de talento e até do teu trabalho. Bem, em cinema perdi para o João Pedro Vaz, que é uma coisa muito especial para mim, porque ele é muito meu amigo, eu conheço há muitos anos, portanto está tudo bem. Perdedor, mas em bem, está tudo bem. Mas não deixa de ter piada, não é? Claro. Fui lá ganhar juízo. Mas também é sempre bom. Obviamente, e depois estas distinções... Ou seja, os prémios... acho que não é preciso ficar-se muito chateado com os prémios que não se ganha. Eu não os criei. Portanto, alguém resolveu nomear-me para um prémio, a responsabilidade deles. Exato. E querem-me dar um prémio. Ótimo. Mas eu não os criei, eu não votei. A minha mãezinha também já não está cá, não votou em mim, portanto não sou eu. Portanto, se eu criasse um prémio e de repente eu o perdesse, aí é que se calhar eu ia ficar muito chateado. Exato, aí já seria pior. Mas não, quer dizer, aquilo é uma oportunidade para celebrar. Aquilo são prémios de um canal, da SIC, portanto, aquilo é uma celebração e nós vamos lá, especialmente as pessoas que não trabalham na SIC, ou que já trabalharam e não trabalham, que é o meu caso, nós vamos lá e celebramos e é uma oportunidade de ver colegas também. Montes de gente que eu já não vejo há muito tempo. Sim. E às vezes ter essas pessoas todas no mesmo espaço é difícil. Sim, exato. E a parte mais divertida daquilo, para mim,
é o antes quando chego lá, e ainda por cima agora está... Deixou de haver durante o tempo, mas agora voltou a haver. Tipo, encontramos-nos antes e estamos lá todos no espaço a comer, a jantar, e estamos a cumprimentar 50 mil pessoas e não vemos há muito tempo, e não sei o quê. E esse lado é impagável. Gonçalo Eddington, o que é que te inquieta? O que é que me inquieta? Bem, uma pergunta difícil. Se calhar algumas dessas inquietações já ficaram aqui patentes ao longo da conversa. Sim, já ficaram aqui patentes, sim, mas o que eu... Lá está, aquilo que eu não sei e estou sempre à procura. Obviamente há coisas que me inquietam, coisas que se passam no nosso mundo, na nossa vida, e que lá por eu não me manifestar, e particularmente não me manifestar em redes sociais, porque no meu caso redes sociais é para ver gatinhos, ou para mostrar gatinhos, é para promover o meu trabalho e tudo, e há pessoas que o fazem e muito bem. Eu simplesmente, lá por eu não me manifestar, não quer dizer que eu não me inquieto ou que não... Mas, por exemplo, ontem houve uma manifestação muito grande de pessoas, e acho que pronto, o estar lá e anónimo, acho que é uma coisa que eu prezo. E, a propósito da questão de... Sim, a propósito da questão, porque não quer dizer, não... É tão complexo, é impossível não estar, pronto, empático com aquele sofrimento atroz, obviamente. Mas obviamente isto são coisas que me inquietam. E depois há as outras coisas que me inquietam e que acho que são do domínio da felicidade absoluta. Que é, para mim, a felicidade absoluta é eu poder preocupar-me com esta nódoazinha que está aqui na minha camisa. Nem a tinha visto. Exato. Mas eu preocupo-me imenso, caramba, eu pus esta camisa e está aqui esta nota e não sei o quê. Eu acho que isto é a felicidade absoluta. Nós podemos preocupar-nos com as coisas mais comezinhas e menos importantes, que é esse o desejo que eu tenho para todas as pessoas que estão a sofrer no mundo. É que um dia estas guerras acabem e tudo e não sei o quê, e essas pessoas possam ter a mesma felicidade do que eu, que é estarem preocupadas, porque essas pessoas olham eventualmente para mim e veem, pronto, este Beto que não sei o que me fala de coisas que não interessam, mas de facto aquilo é que é a felicidade absoluta, estar preocupado com... Portanto, obviamente isso me inquieta, mas é uma coisa... E depois as coisas que realmente me inquietam é aquilo que nós falamos, é aquilo que eu não sei, é aquilo que me faz... É saber que eu tenho uma coisa ali para escrever e não sei bem como é que eu vou desatar e pegar, e isso é bom, é o que me inquieta. Gonçalo Eddington, muito obrigado por teres vindo aqui ao Em 40 Minutos. Obrigado. Ouçam o novo Podcast Plus, a eleição mais louca de sempre. Tem a tua voz e a banda original, sonora original, é do Samuel Lúria. Um abraço e até breve. Obrigado. Até breve.